Bem, pessoal, se tem uma doença que causa muita confusão com o transtorno psiquiátrico, é a epilepsia. Eu vou explicar para vocês por quê. Todo paciente chega aqui, né, que tem uma epilepsia, muitos descobrem um tumor cerebral, né, e contam histórias longas de muitas vezes ter sintomas que não são diagnosticados, como epilepsia, e passar e sofrer com isso, e a família questionar até a parte psiquiátrica dele, né, se ele não tem um transtorno relacionado a isso, né, dele não estar inventando. Então, os pacientes sofrem muito. Eu vou explicar um pouquinho por que isso, né? Em primeiro lugar, a epilepsia é uma doença neurológica, onde os neurônios dão algum problema na comunicação dele, e aquele problema de comunicação faz ali ser um possível local de início de uma crise. O que seria essa crise? Essa crise seria uma descarga elétrica desorganizada, diferente do que a descarga normal. E isso pode ser focal, onde você tem uma crise, vamos dizer, numa região que é só pelo movimento do braço, você só perde a alteração da movimentação do braço. Ou ela pode ser generalizada, onde você tem uma alteração de consciência, você debate, que é a imagem clássica que todo mundo conhece, né? Baba, às vezes perde o controle do esfíncter, cai, bate a cabeça, né? Só que o que acontece? A focal, muitas vezes, ou inicialmente ela começa a focal e generaliza, causa muita confusão. Porque, para quem é leigo, para quem não é da área de saúde, ela vê um paciente, de repente, fazendo sons estranhos, olhando para o lado, falando que não deve, comportamentos bizarros, né? Às vezes mastigatório, ou pegar as coisas, ou um olhar distante. Ela confunde com doença neuropsiquiátrica. Então perceba que do ponto de vista você olhando pode ser muito parecido. E aí os pacientes sofrem muito, por quê? Porque muitos desses pacientes, a família acredita que ele tem um transtorno psiquiátrico, não procura às vezes ajuda direito, acha até que ele está inventando e o paciente vai sofrendo com aquela doença durante muito tempo. Quando a epilepsia é uma doença muito comum, 1 a 2% da população tem epilepsia, então é muito mais frequente do que você imagina, e muitas vezes com a medicação você consegue controlar essa doença. E esses pacientes às vezes ficam sofrendo anos, porque ainda para complicar mais nossa vida, né? Quem tem epilepsia, tem estudos já mostrando isso, tem uma incidência maior de alguns transtornos psiquiátricos, como transtorno de ansiedade e depressão. Ou seja, a epilepsia, que é confundida com transtorno psiquiátrico, ela por si só é muito associada ao transtorno psiquiátrico. Imagina a confusão. Então, vira e mexe, tem pacientes que têm transtorno de ansiedade e também tem epilepsia. Pra vocês terem ideia como isso é confuso, até às vezes para a gente médico é difícil diferenciar um transtorno conversivo de uma crise, né? Porque tem alteração de comportamento, às vezes ninguém presencia a crise, ou você não presenciou, ou são crises que a gente chama bizarras, meio estranhas, né? Geram dúvida na gente. Às vezes a gente tem que pedir um exame que chama vídeo EG, e não pede tão raro não, a gente pede com frequência esse exame. O paciente fica 24 horas às vezes, né, numa câmera, com a câmera, com o aparelho de eletro na cabeça, sendo filmado no ambiente hospitalar, para quando ele tiver essa crise a gente pegar o que está acontecendo no cérebro desse momento. Ou seja, se está acontecendo com você, com seu parente, procure ajuda, porque às vezes é difícil você diferenciar os dois. Há uma associação grande entre essas doenças e só o médico vai fazer esse diagnóstico, e nem sempre é simples de fazer. E aí, quando ele vai fazer o diagnóstico, muitas vezes ele vai tratar o paciente para epilepsia com remédio que evita essas crises, essa descarga. E caso tenha uma doença associada, ele vai tratar essa doença associada também. Se for ansiedade, se for depressão, tem que tratar as duas coisas. Senão as crises epilépticas elas diminuem, mas o paciente pode continuar tendo crise de pânico. Ou seja, são doenças que elas podem se somar. O paciente pode ter as duas coisas e é frequente acontecer, porque a epilepsia por si só aumenta a incidência. O paciente que tem epilepsia, ele tem uma incidência aumentada desses outros transtornos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui no canal. Um abraço.